Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia, estudando sobre a vida de Jesus. Hoje é o 22º dia e nós vamos estudar sobre a família de Jesus. Então fique aqui conosco, envie para algum amigo e venha participar conosco desta jornada, aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus um pouquinho cada dia. O pessoal da sala está entrando e nós vamos iniciar aqui pelo Google Meet também. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, envie uma mensagem que eu posso te colocar no grupo. É totalmente gratuito e para nós estarmos juntos, aprendendo um pouquinho cada dia, tá bom? Aguardo vocês. Bom dia. Deu uma melhorada boa a perna. Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que a irmã Maria do Socorro voltou. A gente sente falta quando não está, viu? Muito obrigada, gente. Quem que pode orar para nós iniciarmos e não perdermos nenhum minuto do nosso estudo de hoje? Bora. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui participando, Senhor, dessa programação. Enfim, Senhor, obrigado pelo dom da vida. Queremos pedir a sua presença, pelo Santo Espírito aqui conosco. Senhor, abra todo o nosso entendimento, nosso coração, para que nós possamos absorver, Senhor, as suas verdades, colocar em prática e assim também ensinar, Senhor, para quem não conhece as suas verdades. Perdoa as nossas faltas. Obrigado pelo seu amor. Continue aqui conosco, com o seu Santo Espírito. Amém, Senhor. É no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Hoje nós chegamos ao 22º dia do estudo sobre a vida de Jesus. E cada dia nós temos aprendido lições preciosas. Quantas lições? Por exemplo, ontem nós estudamos sobre a blasfêmia dos fariseus. E nós aprendemos que Jesus falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Nós aprendemos que essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o pecado imperdoável, ele consiste na resistência progressiva à verdade. A pessoa vai resistindo, buscando sempre o oposto da vontade de Deus. E assim, pouco a pouco, a consciência ela vai sendo como cauterizada pela resistência contínua do Espírito Santo. Então, isso é pecar contra o Espírito Santo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É resistir continuamente contra a ação do Espírito Santo, né? E o problema maior é que, normalmente, quem está nessa situação dificilmente percebe que está tomando essa decisão fatal, né? E para uma pessoa assim, não há como agir em harmonia com a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou que é um pecado imperdoável. Imperdoável não porque Deus não pode perdoar, mas porque essa pessoa, ela não sente a necessidade de se arrepender. Ela não sente que ela está errada, né? E nós vimos ontem, no estudo de ontem, que é possível mudar essa situação, mas há apenas uma maneira para mudar essa situação, que é render-se ao poder transformador do Espírito Santo e responder aos impulsos, às impressões que o Espírito Santo ele vai colocando a cada momento na nossa vida e corrigir pouco a pouco os erros que ele vai nos mostrando, os erros contra Deus e os erros contra o nosso próximo. Isso que nós vimos ontem, né? E hoje nós vamos estudar sobre a família de Jesus. Eu não sei quantos de vocês leram, mas esse episódio da vida de Jesus, nós estamos aqui como uma série, né? Como um seriado, só que um seriado bíblico. Então esse é o 22º episódio e esse episódio da vida de Jesus está relatado em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 49, Marcos
capítulo 3, versículos 31 a 35, e também está relatado em Lucas, capítulo 8, versículo 19 a 21. E eu não coloquei para vocês, mas estudando, eu descobri também que, embora não tenha esse título, mas João também fala desse episódio. E nós vamos ver aqui, João capítulo 7, nós vamos ver durante o estudo de hoje. Então, hoje nós vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 46 a 49, que é o que eu achei que apresenta mais detalhes. E depois a gente vai pegar algumas informações de Lucas e João também. Então, Mateus capítulo 12, versículos 46 a 49. Olha o que diz esses versículos. Fala assim: enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Olha o que está relatado em Marcos sobre isso. Fala assim, Jesus falou: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Versículo 34. E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então o relato ele começa falando que enquanto Jesus ainda falava para o povo que esse episódio aconteceu. Isso quer dizer que esse episódio ocorreu ali. Lembra que a gente estudou ontem sobre a acusação dos fariseus? Então, este episódio ele ocorre exatamente ali naquele momento que Jesus está explanando ali para as pessoas que estavam ouvindo ali, né? E no episódio de ontem nós vimos que os fariseus eles estavam acusando Jesus de que aquilo que ele estava fazendo não era resultado do Espírito Santo, mas que era resultado que era influenciado por Beelzebul. Ou seja, estava falando ali que Jesus ele estava possesso. Estava falando que Jesus, as coisas que ele fazia não era influência do Espírito Santo, mas era influência de Satanás. E enquanto ele estava falando para o povo, e ele estava explicando por parábolas o que é pecar contra o Espírito Santo, o que é pecado, o que pode ser perdoado, o que não pode ser perdoado, a Bíblia fala que a mãe e os irmãos de Jesus chegaram para tentar falar com ele. Então, nós vimos em alguns estudos anteriores que José ele havia tido outros filhos antes de se casar com Maria. Nós vimos principalmente ali na primeira semana, né? E nessa altura, provavelmente José já tivesse morrido. Por isso que o último relato que a gente tem de José é naquele episódio que Jesus ele fica no templo aos 12 anos. E depois que a gente vê ali José tendo aquela conversa com Jesus, José ele desaparece da história de Jesus. Provavelmente porque ele morreu. Então, Jesus ele tinha outros irmãos, só que esses irmãos não eram filhos de Maria. Maria teve o único filho que foi Jesus. Então, nós vemos por meio desses relatos que nós estamos estudando que Jesus ele estava enfrentando duras provas em seu ministério. E inclusive agora ele estava sendo acusado de trabalhar sob a influência do diabo. O livro de João, capítulo 7, se vocês quiserem anotar, eu achei muito interessante isso. Sobre esse episódio ele fala assim, João capítulo 7, versículo 3 a 5 diz assim, olha: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Então aqui a gente vê os irmãos de Jesus, né, que eram meio-irmãos, falando e declarando que eles não criam em Jesus, que eles não acreditavam nas coisas que Jesus estava falando. E eles vieram até Jesus para tentar convencê-los
convencê-lo de parar de fazer essas coisas, com a intenção de convencê-lo a ir para outro lugar, a tirar o foco. Por quê? A gente não sabe as intenções que eles tinham, mas possivelmente eles estavam preocupados com a vida de Jesus também. Mas o fato deles não crerem que Jesus estava fazendo aquele trabalho por influência de Deus também. E sabe quando a gente é filho, que a gente quer convencer o nosso irmão? E eu acho que isso independe de idade, né? Quando a gente quer convencer mais rapidamente o nosso irmão, a gente pede que a nossa mãe fale com ele, ou que o nosso pai fale com ele. E aqui os irmãos de Jesus utilizaram esse argumento. Na intenção de convencê-lo rapidamente, eles trouxeram Maria, a mãe de Jesus. E essa atitude de tentar convencer Jesus de que aquilo que ele estava fazendo, que ele não deveria fazer, isso demonstra que esses irmãos eram mais velhos, né? Mais uma evidência de que eram pessoas, homens que eram filhos apenas de José. E por serem mais velhos, eles se sentiam no direito de dizer o que Jesus podia fazer e o que Jesus não podia fazer. E o mais fantástico que eu achei, estudando sobre os irmãos de Jesus, é quando a gente vê Atos, quem quiser procurar aí, o livro de Atos, capítulo 1. Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Então, nesse episódio que nós estamos estudando hoje, nós vemos que os irmãos de Jesus, eles não acreditavam em Jesus, que eles não criam em Jesus, na obra que Jesus está fazendo. Agora vamos para Atos capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz aqui. Diz assim, olha: todos estes perseveravam, lembrando que o livro de Atos ele começa a relatar depois que Jesus foi para o céu. Então são os atos dos apóstolos, os atos dos discípulos que são relatados no livro de Atos. Então olha o que está escrito no versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha o que está falando aqui. A revelação de Jesus ela era tão grande que os seus irmãos, em algum momento que a Bíblia não relata, eles se renderam à obra do Espírito Santo, ao contrário dos fariseus. Então, nesse episódio que nós estamos vendo aqui, os irmãos de Jesus, eles estão tentando convencer Jesus de parar a obra de Jesus, só que Jesus não para. E como resultado de todas as coisas que Jesus fez e de todos os corações que foram tocados pela obra de Jesus, nós vemos que os seus irmãos foram alcançados. Nós não sabemos quantos, nós não sabemos se todos, mas quando é relatado em Atos, os discípulos, as pessoas que permaneceram unânimes em oração antes de receber o Espírito Santo para continuar a obra, a missão que Jesus tinha dado a eles, nós vemos os irmãos de Jesus. Que fantástico, gente, que fantástico. Então, o texto ele vem e fala que anunciaram a Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estavam ali, estavam querendo falar com ele. E Jesus ele apresenta o seguinte questionamento, ele fala assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? De maneira alguma, Jesus aqui está sendo malcriado com a sua mãe, né? A Bíblia apresenta vários textos que mostram o zelo de Jesus por sua mãe, inclusive quando ele está indo para ser crucificado, que ele chama João e ele fala assim: olha, aqui está a sua mãe. Jesus ele se preocupou em deixar alguém responsável pela sua mãe, né? Então Jesus ele cumpria fielmente os seus deveres como filho. O que ele quis dizer com esta indagação é que mesmo aqueles mais íntimos, mesmo aqueles mais queridos, eles não tinham o direito de interferir na obra ou dizer o que ele deveria ou não deveria fazer. Jesus ele queria deixar claro aqui que ele não era guiado por influência humana. Mesmo que a sua mãe apelasse para ele, mesmo que os seus irmãos apelassem para ele, Jesus ele tinha clareza do seu propósito e ele tinha convicção de que nada iria impedir que ele realizasse
esses propósitos, nem mesmo a sua mãe e os seus irmãos. E então Jesus ele faz uma declaração que é acolhedora e esclarecedora. Olha o que está em Marcos, capítulo 3, sobre este episódio. Capítulo 3, versículo 34 e 35, diz assim, depois que ele questiona, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, ele faz uma aplicação pessoal ao utilizar o substantivo aqui no singular, quando ele fala assim, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todo aquele que reconhece a Deus como Pai é membro da família de Deus. Mas essa é uma decisão pessoal. Não existe plural nessa escolha. Não tem como a gente falar assim, nós cremos que Deus é Pai. A gente pode estar no grupo da igreja, a gente pode estar no nosso grupo de amigos. Não adianta utilizarmos isso no plural. A crença de Deus e a aceitação de Deus como Pai, ela é uma decisão pessoal. Aqui Jesus ele está deixando claro que os laços que unem os cristãos ao Pai Celestial e uns aos outros, esses laços que nos unem uns com os outros e que nos unem com o Pai Celestial, são laços muito fortes, são laços mais fortes e verdadeiros do que até mesmo os laços de sangue. E são laços mais duradouros, pois esses laços eles podem permanecer até a eternidade. Jesus aqui afirma que para ser considerado como irmão, como irmã ou como mãe de Jesus, como mãe dele, é preciso apenas uma atitude: fazer a vontade de Deus. Olha o que nós lemos em Mateus, capítulo 7. Quem puder encontrar aí e marcar, Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E agora vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Olha o que está relatado em Lucas, capítulo 8, versículo 22. É sobre esse episódio que nós estamos lendo. E diz assim, olha... Lucas 8, 22. Ah, não. Anotei errado. Pera lá. Lucas 8, 21. Lucas 8, 21. Diz assim. Ele, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Então, olha o que Jesus está declarando aqui. Que quem é considerado como irmão e irmã dele ou mãe dele é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Fazer a vontade de Deus é realizar a vontade de Deus quando a gente conhece. É praticar as coisas que nós estamos aprendendo na palavra. E não sei se vocês se lembram, mas eu apresentei em alguns dias aqui os níveis de aprendizagem. E assim, existem 3 níveis de aprendizagem. E esses 3 níveis são ler, compreender e aplicar. É impossível nós aplicarmos a palavra de Deus, praticarmos a palavra de Deus sem a gente ler. E talvez é isso que nós estamos sendo tentados a fazer. Nós estamos sendo tentados por inúmeras coisas a não termos tempo para ler a palavra de Deus. E se nós não lermos a palavra de Deus, a gente não vai conseguir compreender a palavra de Deus e muito menos aplicar. E, consequentemente, a gente não vai poder ser considerado da família de Deus. Vocês conseguem perceber quão forte é isso e quanta responsabilidade nós temos em relação ao estudo da palavra de Deus?
nós temos que nos lembrar que a fé em Deus, ela deve ser acompanhada por obras. Então não basta apenas a gente falar assim, eu creio na palavra de Deus. Eu creio, nossa, eu deixo a minha Bíblia aberta aqui no Salmos 91, porque é um salmo forte, e isso aqui vai me proteger. Isso é fé. Eu creio que isso vai me proteger, mas não adianta nada eu ter fé se eu não tiver a obra, se eu não tiver a prática. O que adianta eu deixar o salmo aberto se eu não ler o salmo? Se eu não ler, se eu não compreender e se eu não aplicar? Então, aqui Jesus está deixando claro que, da mesma forma que a fé, ela deve ser acompanhada pelas obras, da mesma forma a leitura da palavra de Deus, ela deve ser acompanhada pela prática, senão ela torna como a leitura de um livro qualquer. Olha o que nós lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago, capítulo 2, versículo 17, apresenta a verdade de que a fé sem obra é morta. É isso que diz Tiago, capítulo 2, versículo 17. Mas Hebreus, capítulo 11, versículo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que a obra sem fé, as obras que nós fazemos sem fé sincera, são obras inúteis. Então, é preciso estar junto, fé e obra. Aquele que não conhece a vontade de Deus e que não conhece todas essas coisas que nós estamos aprendendo, segundo Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48, eles não são culpados das coisas que não conhecem. Mas João, capítulo 15, versículo 22, declara que se nós conhecemos, que se nós ouvimos a voz de Deus falando ao nosso coração e nós persistimos nos nossos erros, nas nossas vontades, nós somos culpados dos pecados. E não tem desculpa para o nosso pecado. Então, o estudo de hoje, o que nós precisamos aprender é essa relação que existe. Jesus, ele não deixou que nada atrapalhasse o ministério dele, porque ele tinha convicção do chamado dele, ele tinha convicção do propósito para a vida dele, e ele não permitiu que nem mesmo as pessoas que ele mais amava atrapalhasse a missão que ele veio cumprir. E nós aprendemos que para nós sermos considerados da família de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar. E assim chegamos ao final de mais um estudo. Amanhã nós continuaremos com mais um episódio. Amanhã nós vamos estudar sobre a parábola do semeador, que está relatado em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9, Marcos capítulo 4, versículos também de 1 a 9, e Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 8. Mas vamos nos lembrar, nós estamos vivendo em uma época de muita informação, muita. São tantas informações, tantas ideologias, que nós tenhamos a atitude de silenciarmos esses barulhos que tem à nossa volta, retirar as coisas que estão roubando a nossa atenção, que estão roubando o nosso tempo, para nós ouvirmos apenas a voz de Deus, e que com o auxílio do Espírito Santo, que nós tenhamos a coragem de fazer tudo aquilo que Ele está nos ensinando por meio da sua palavra. Que Deus abençoe a todos nós. Eu vou dar a palavra para a irmã Maria do Socorro falar e logo depois nós vamos orar para nós encerrarmos esse dia de estudo e continuarmos meditando sobre isso depois. Então, é que ontem eu tive uma experiência, né? A hora que eu fui estudar aqui esse capítulo para hoje, me veio a lembrança lá atrás, que eu tenho uma irmã, o nome dela é Maria Aparecida. Ela fez o estudo já. E minha família, assim, são todos católicos, né? Mas fervorosos mesmo. Da família só foi eu e meu irmão, eles chamam nós de rebeldes. Nós, né, não somos mais católicos.